E aí, tudo bem? Agora a gente começa cada vez mais a colocar a mão em código e projeto HTML. Chegou a hora de nós começarmos a estruturar nossos documentos, nossas páginas web, utilizando uma série de elementos HTML. Para isso, nessa aula, nós vamos pegar um layout bem simples. Vamos identificar nesse layout todas as estruturas presentes e vamos marcar cada uma delas utilizando a linguagem HTML. Você vai começar a conhecer novos elementos e no decorrer das demais aulas, novos outros elementos vão surgir. No nosso último exercício, nós pegamos um artigo de uma revista e começamos a identificar uma série de seções. O conjunto de elementos que foram identificados acabou gerando, em sequência, um texto que representava a estrutura do documento. Essa estrutura ainda estava em português e a nossa linguagem de marcação ainda não era HTML. Agora, nós vamos dar o próximo passo para começarmos a compreender como são os elementos na linguagem HTML. Esses passos são passos similares com relação ao último documento que analisamos. Temos o mesmo objetivo, começar a identificar os elementos e marcar as seções, agora no documento web. Então vamos lá, vamos analisar essa página web passo a passo, de cima para baixo, para que consigamos identificar cada um dos elementos que compõem esse documento. Aqui nessa porção superior que eu estou marcando, nós podemos identificar facilmente um logotipo, assim como à direita, um menu de navegação. Essa seção, na verdade, composta por dois elementos, é comumente denominada de cabeçalho de um documento. Então aqui nós podemos colocar um elemento que representa um cabeçalho. Dentro desse elemento, nós temos dois subelementos que compõem a seção maior, que é o cabeçalho. Aqui nós temos um logotipo, então internamente eu vou colocar o logotipo. Assim como nós também temos, logo abaixo, o menu de navegação. Antes de colocar o menu de navegação, eu vou apenas marcar essa seção com 3 pontos para indicar que aqui nós temos conteúdo. Barra logotipo. Logo a seguir vem o nosso menu de navegação. Vou chamá-lo apenas de navegação. Mais uma vez, preenchendo aqui com 3 pontos para indicar que há conteúdo. Ok, identificamos a nossa primeira seção maior, que é o nosso cabeçalho. Então eu fecho essa seção com um elemento de fechamento. Logo abaixo, nós temos uma seção um pouco maior do que a seção superior, que era a seção de cabeçalho. Nós temos aqui uma seção que marca a chamada para um produto específico. Isso é muito comum em várias páginas web. Nessa chamada, geralmente nós colocamos links para compras, links para se saber mais sobre um determinado produto ou serviço. Então essa seção eu vou chamar de divisão de página. Então coloco aqui uma divisão de página. Nessa divisão, tem diversos elementos que compõem essa seção. Cada um desses elementos tem um propósito específico e nós vamos marcá-los sempre lembrando desse propósito. Então vamos lá. Nessa divisão, nós temos aqui uma série de textos marcados, assim como nós temos botões. Então, esse elemento aqui, especificamente, eu vou marcar utilizando um elemento de parágrafo. Não preciso saber ainda qual é o texto. Apenas qual é o sentido da colocação e marcação desse elemento. Então aqui eu represento um parágrafo de texto. Vou apenas marcar dessa forma. 3 pontos para indicar que há conteúdo e fecho o nosso parágrafo. Logo a seguir, nós temos um texto já bem mais chamativo. Digamos que isso é um título de grande importância para o nosso documento. Então eu vou marcar esse conteúdo como título. 3 pontos para marcar o conteúdo, barra, título, para fechar o escopo do meu elemento. A seguir, um parágrafo maior de texto, mas, assim como o parágrafo que marcamos há pouco, nós temos agora um novo parágrafo. Então, eu vou reutilizar um elemento de marcação, o nosso parag. 3 pontos para marcar o conteúdo. E, obviamente, fechando aqui o nosso elemento parag. Ok, a seguir, desse segundo parágrafo que foi identificado, nós temos 2 botões. Assim como fizemos com os nossos parágrafos, vamos fazer com os botões.
não vamos criar dois elementos para representar os dois botões, mas sim vamos nos reutilizar da marcação de um botão. Então aqui eu crio um botão com seu conteúdo e depois eu coloco novamente um novo botão, ainda me reaproveitando do nome do elemento anterior. Então aqui, botão, e fechamos o escopo do nosso botão. Como vimos que essa seção foi finalizada, podemos partir para a próxima. Antes de partir para a próxima, sempre se lembre de fechar cada elemento que você abre. Então aqui nós fechamos a nossa divisão de página. Pronto! Já identificamos um cabeçalho, identificamos uma seção específica que nós chamamos de divisão apenas para fins didáticos e o restante do documento passa pela mesma análise. Até o final desse layout, nós analisamos linha a linha e identificamos quais seções estão ali. Cada uma dessas seções será marcada com elemento e cada uma dessas seções também pode ter diversos outros elementos e subseções. Agora, isso ainda é português. Só que a análise foi um pouco diferente do nosso artigo da aula passada. Aqui estamos tratando de um documento web e cada um desses nomes que você viu aqui, cabeçalho, divisão, parágrafo, são elementos já conhecidos na linguagem HTML. Em HTML, cada um desses tem uma representação de nome em inglês. Essas representações em inglês, esses nomes de elementos da linguagem HTML, ficam para as nossas próximas aulas. E aí, deu para sentir o que vem pela frente? A estruturação dos seus próximos documentos vai passar pela mesma metodologia dessa aula. O que falta agora é encararmos a linguagem que estamos aprendendo, no caso HTML, e começarmos a conhecer novos elementos. Esse aprendizado vem com o tempo. Não se preocupe, estude, pratique, leia e conheça. E até a nossa próxima aula.